minha aproximação com a questão da rua foi a partir de um convite que eu recebi do então coordenador nacional de saúde mental, Pedro Gabriel Delgado, para fazer a implantação de um serviço no estado do Rio de Janeiro, numa unidade estadual, para a população em situação de rua com transtornos mentais severos e persistentes. Isso foi em que ano? Isso foi em 97. E aí o Pedro me convidou então, ele tinha feito junto com a coordenação estadual de DST-AIDS um projeto, que era um projeto para o atendimento a uma população triplamente vulnerável. Uma população que vivia nas ruas, uma população psicótica, transtornos mentais severos e persistentes, e uma população, muitas das vezes, portadora de HIV. Então, essa era uma parceria, na verdade, da saúde mental com o pessoal, na época ainda DST-AIDS, né, se chamava. E aí a gente tinha que montar esse serviço, implantar, colocar na rua. A gente tinha recebido um recurso, que era um recurso muito pequeno, para uma proposta do projeto que era muito grande, que abarcava, ia ser um centro de referência para toda a cidade do Rio de Janeiro. A gente vivia num momento em que a gente ainda não tinha RAPS, a gente ainda não tinha, enfim, serviços como hoje em dia a gente tem, de CAPS-AD, de CAPS-C, de CAPS-3, o Rio de Janeiro tem poucos, até hoje, mas não tinha, enfim. E eu, na verdade, não tinha a menor ideia do que era a população em situação de rua. Eu nunca tinha trabalhado com população em situação de rua. Eu vinha de uma militância e de um trabalho com pacientes psicóticos ao longo de minha vida toda, não só na clínica psiquiátrica que eu atendia pacientes, mas também na militância, como eu falei, da reforma. E não conhecia esse trabalho. E eu me senti muito desconfortável na época com isso, porque eu fiquei pensando como eu vou implantar um serviço para pessoas que eu desconheço essa clínica, né? Que eu desconheço esse universo, que eu desconheço quem são, né? O que é isso, né? E aí eu comecei a conversar com várias pessoas, amigas, e eu descobri que no Rio de Janeiro estava acontecendo um projeto que chamava-se Projeto Meio Fio, que era dos Médicos Sem Fronteiras, que estavam atendendo pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. E eu me aproximei do pessoal do projeto e me voluntariei para poder trabalhar como psiquiatra nas ruas junto com eles. E aí trabalhei durante quase 3 anos com eles e aprendi muito, muito. Passei a fazer parte de uma equipe também, que era uma equipe em que tinha academia, tinha a Fundação Leão 13 no Rio de Janeiro, que é uma fundação que faz parte da assistência social estadual e que tinha 3 abrigos no estado. E nós, da Secretaria Estadual de Saúde, era um tripé. Esse projeto é um projeto, ele está escrito, ele está, enfim, está nos cadernos do IPUV, que é o Instituto de Psiquiatria do UFRJ no Rio de Janeiro. A gente começou a trabalhar com essa população, a gente tinha residentes que trabalhavam conosco, a gente tinha um abrigo, a gente montou um centro de triagem no Rio de Janeiro, que tinha médico e psiquiatra 24 horas por dia. E como é que foi essa experiência, assim, para você? Você falou que você nunca tinha trabalhado. Ela foi uma experiência espantosa, porque assim, eu não conseguia acreditar que eu conseguisse me apaixonar mais por alguma coisa para além do que trabalhar com psicose, do que trabalhar com fechamento de hospital psiquiátrico. E eu fiquei muito encantada, muito apaixonada, porque eu acho que é um trabalho extremamente desafiador. Até hoje eu acho a mesma coisa. Eu na verdade, ficava muito movida com uma ideia de tentar entender, né? A gente pode ter algumas explicações muito óbvias para alguém ir para a rua, se desentendeu com a família, usuário, enfim, de drogas e acabou tendo uma situação que acabou levando para a rua, ou ficou desempregado, perdeu o emprego, ficou sem grana, foi para a rua. Mas o que me deixava espantadíssima no Rio de Janeiro, no município do Rio,
é que eram pessoas que estavam vivendo em situação de rua, às vezes, há 2 gerações. Tinham pessoas que tinham nascido na rua, tinham pessoas que eram netas de gente que tinha nascido na rua, tinham pessoas que sobreviviam na rua a situações as mais desafiadoras, né? E assim, e de conviver com pessoas como a gente tinha, enfim, a gente implantou esse centro foi premiado, enfim, a Organização Mundial de Saúde premiou o trabalho do centro, etc. Mas assim, esse centro a gente ouvia pessoas, então, que tinham um discurso absolutamente desconexo, né? E que a gente, na escuta clínica, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos ouvindo uma pessoa até que a gente conseguisse costurar a história mínima desta pessoa junto com ela. E como ele disse hoje de manhã, conseguir seguir as pegadas, saber quem era essa pessoa. Então assim, era muito fascinante pra gente. Em primeiro lugar, entender como essas pessoas conseguiam sobreviver a condições tão adversas. Ver as redes, os laços, a outra sociabilidade, o outro código, que era o código da rua, que era um código, para mim, absolutamente desconhecido. Absolutamente desconhecido, né? Eu podia até entender o código do manicômio, do espaço asilar, mas o código da rua era outra coisa, né? E para além disso, poder, junto com muitas pessoas, reconstruir espaços de existência, e muitas pessoas, a gente descobrir que tinham saído de casa, muitos casos, para ir comprar um maço de cigarro e tinha sofrido um episódio de desorientação e tinha ficado na rua 20 anos. A gente tem vários casos assim que a gente acompanhou por anos com os nossos residentes, com a academia escrevendo, publicando, estudando, enfim. O centro ele foi implantado por uma equipe numa unidade estadual que já existia no Rio de Janeiro, que tinha uma enfermaria de crise, um ambulatório, era um centro efetivamente que trabalhava saúde mental, e ele tinha uma enfermaria de crise, tinha um ambulatório e tinha um hospital-dia, né? A gente implantou o centro lá, com uma equipe que tinha residentes da universidade, que acompanhavam as pessoas na rua por períodos de tempo que fosse. Essas pessoas, quando tinham condições e queriam ir ao centro, começavam a ir ao centro. Algumas dessas pessoas foram reinseridas por escolha delas e porque a família também entendeu que gostaria que isso acontecesse. Então esse centro, que é o CPRJ do Rio de Janeiro, ele recebeu e passou a ser um centro de referência para a população psicótica que estava em situação de rua no Rio de Janeiro. Essas pessoas, muitas vezes, porque o Rio ele tinha isso, né? Naquela época, naquele então. As pessoas iam para abrigos, só que antes de irem para o abrigo, a gente conseguiu que essas pessoas pudessem passar, por isso que eu estou chamando aqui de uma triagem, que tinha médico, que tinha psiquiatra, porque a gente também se interessava muito em dizer que, naquele então se dizia, a população que está na rua aumentou muito por conta da desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos. Então a gente também tinha todo um trabalho de mostrar quem é que estava na rua, qual era esse quantitativo de pessoas em situação de rua com transtornos. Né? Naquele então tinha uma outra disputa em jogo também. Hoje em dia a gente tem uma questão muito mais forte em cima da questão do uso abusivo de drogas, da questão do crack, que naquele então não era uma questão. Essa questão era de outra ordem, entendeu? Então esse centro funcionou muito tempo. Hoje em dia eu não sei exatamente como ele está, mas eu acho que ele continua funcionando, não sei exatamente como. Né? Então eu implantei, coordenei durante um tempo e depois eu, enfim, voltei a trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde. Me afastei desse tema por algum tempo, por questões até pessoais, eu fiquei afastado 2 anos. E quando voltei para trabalhar com outra coisa. Me convidaram para montar o sistema de vigilância das tentativas de suicídio no estado do Rio de Janeiro.
para trabalhar com o eixo da violência no Estado, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência. Então eu fiquei algum tempo trabalhando com isso, até que há 2 anos atrás, três anos atrás, a subsecretária me convidou para trabalhar com ela na atenção básica e me pediu que eu voltasse a trabalhar como referência para este assunto. Você reencontra o tema, então? Eu reencontro o tema há 3 anos. E aí, quando eu reencontro o tema numa tarefa muito objetiva e concreta, já não mais atendendo na rua, já na gestão mesmo, de volta na gestão, pela qual passei algumas vezes em situações muito variadas. Eu volto com uma situação de que já não eram mais consultórios de rua, né? Então não preciso contar que outras pessoas já devem ter contado como isso começou, né? Já era consultório na rua, já estava o equipamento da atenção básica, né? Já tinha custeio mensal, já era outra situação. O estado do Rio de Janeiro tinha muito poucos consultórios, muito poucos. Tinham poucos consultórios no município do Rio, tinha uns 2 ou 3 no interior do estado. Isso em que ano? Isso uns 3, 4 anos atrás no máximo. E aí a gente tinha uma tarefa, gente, quando eu falo a gente, assim, na verdade atenção primária, né? A gente tinha uma tarefa de conseguir convencer os secretários municipais de saúde do estado do Rio de Janeiro, são 92 municípios e elegíveis, tinham vários municípios para terem consultório na rua, pela portaria 12223, de que tinham população em situação de rua e que os consultórios na rua podiam ser um equipamento extremamente importante na abertura dessa rede, na possibilidade de acesso dessas pessoas à saúde, né? E hoje em dia a gente está trabalhando com 19 consultórios, né, no estado todo. A gente ainda tem muitos municípios elegíveis que até hoje não se candidataram e que, apesar de todas as tentativas de sensibilização, de conversas com secretários, nas CIBs, com COSEMES, não é uma prioridade, não é um interesse, a gente continua água mole em pedra dura. E hoje em dia, em termos de estrutura, o Rio de Janeiro está passando por um momento, o país está passando por um momento caótico, né? A gente vive com o ministro da Saúde que quer destruir o SUS, a gente tem no Rio de Janeiro um governador que foi vice de um dos maiores corruptos no governo do Rio de Janeiro, até acho que na história do Rio, se bobear até hoje. E a gente vive uma situação de caos financeiro no estado. Então a Secretaria Estadual de Saúde é uma secretaria que está funcionando há mais de ano, com profissionais que fazem escala, que vão um dia por semana. Vocês podem imaginar como está difícil desenvolver todo e qualquer trabalho. Então, assim, a gente vem sustentando o trabalho no município do Rio, que é um município que tem o maior número de consultórios, obviamente, tem uma população, são 7 consultórios na rua funcionando no município do Rio, tem uma gerência específica, né, com 2 pessoas para estarem fazendo essa interface entre gestão e ponta, né, que é a Jane e a Cláudia, que estão aqui no fórum. E para o estado todo tenho eu, porque sou a pessoa de referência para essa discussão, para pensar desde de capacitação para as equipes. E aí a gente desenvolveu alguns instrumentos de gestão. A gente tem um fórum permanente de consultórios na rua, que se reúne de 3 em 3 meses, então a gente traz todos os consultórios. A gente começou fazendo isso em 2014, por quê? Porque pouco depois que eu voltei e comecei a tomar contato de novo com o tema, eu me dei conta de que os consultórios nos conheciam. Eram poucos e nos conheciam. E aí eu tenho municípios, por exemplo, que são vizinhos, como São Gonçalo e Niterói, e que eu tenho população que está andando ali naquele território, flutuando, e que os consultórios nos falavam, né? Então, o primeiro momento que a gente fez foi fazer uma apresentação, esse fórum, e nesse fórum todo mundo se conhecer, todo mundo trocar experiências, todo mundo saber quem eram as equipes, quem eram os coordenadores, como é que era esse trabalho, o que cada um fazia, né? Esse fórum ele continua acontecendo, eles escolhem o tema, cada fórum o próximo que eles vão querer conversar,
né? Então já teve de tudo, já teve política de criança e adolescente, já teve saúde mental e cada consultório trazendo um caso clínico para discutir com todos. Então essa é uma ferramenta que a gente usa um espaço, né? A gente tem as visitas aos consultórios em loco para tentar ver como é que está, o que está fazendo, conversar com os secretários, conversar com as equipes, saber o que é mais, o que está sendo mais desafiador, o que está funcionando, no que a gente pode ajudar, se colocar disponível, né? O outro é um grupo de trabalho intersetorial que se reúne mensalmente de população em situação de rua, que tem direitos humanos, assistência e saúde, que se reúne no âmbito da saúde, na Secretaria de Estado de Saúde. Porque logo que eu cheguei, uma das coisas que eu achei interessante foi, era muito claro para mim que de todas as áreas da saúde dentro da Secretaria Estadual de Saúde, esse universo da população em situação de rua só era uma questão para duas áreas, que era a de saúde mental, áreas técnicas eu digo, a de saúde mental e a de DST/AIDS. Todas as outras da Secretaria não tinham nenhuma política voltada de assistência, de prevenção, nem a Hansen, nem a própria atenção primária e atenção básica, né? Atenção primária, enfim, cada hora a gente chama de um jeito, era absolutamente ausente desse debate, porque esse debate ele começou com a saúde mental e a saúde mental pegou esse filho para ela e não queria largar de jeito nenhum, entendeu? E eu sei porque eu sou da saúde mental. E a gente quando pega um filho, a gente não quer largar mesmo, entendeu? E aí até conseguir mesmo que o Ticanori, o Eduardo, o Eider, não sei quem é que estava no DAB, fizesse uma nota técnica conjunta e dissessem, olha, não é só a saúde mental, olha, não é, né? Isso é atenção primária, o equipamento, né? Então aí até a própria superintendente, a própria subsecretária, as pessoas irem entendendo que esta população habitava o território e, portanto, ela era da atenção básica, que essa é uma grande batalha que a gente trava, porque, por exemplo, o município do Rio, como eu estava conversando hoje de manhã, a 2.1, que é a área da zona sul do Rio de Janeiro, que é onde tem maior quantitativo de população em situação de rua, não tem nenhum consultório na rua. E quando eu voltei, há uns 3, 4 anos atrás, a cobertura de estratégia de saúde da família no Rio de Janeiro, no município do Rio, era pífia. O município do Rio teve um prefeito e um secretário municipal e depois uma pessoa que ficou à frente da atenção primária, que a cobertura foi de, sei lá, 13 e pouco para 50 e não sei o quê, com contratações, 57, 58, uma coisa assim que está hoje em dia, com contratações via OS, via isso, via aquilo, que a gente sabe que é precário, que a qualquer momento pode desmontar, que aliás o Crivella está desmontando, diga-se de passagem, né? Está fechando CAPS, está fechando residências, está fechando equipes de saúde da família, não está pagando, nós temos CAPS AD que estão aqui do Rio de Janeiro, que estão sem receber também os funcionários. Então assim, a gente está vivendo uma situação muito caótica, mas anterior a essa entrada do Crivella, a gente teve uma expansão muito grande da estratégia de saúde da família. Essa expansão, que me melhora muito a cobertura, por outro lado, não me melhora o olhar da população que está em situação de rua. Então, esse eu considero que talvez seja um dos maiores desafios, porque a população em situação de rua, na verdade, ela não pode ser do consultório na rua. Ela tem que ser da rede de saúde como um todo. E o consultório na rua, o destino dele é desaparecer, tem que ser desaparecer. Se a gente vivesse numa sociedade em que as pessoas pudessem exercer a sua cidadania, independente da sua situação momentânea de estar... O Rio de Janeiro, por exemplo, está sofrendo uma situação em relação à população em situação de rua por conta do desemprego brutal que está acontecendo no Rio de Janeiro, que hoje em dia eu estou cheia de pessoas, sempre foi aquele perfil que a gente conhece, né? Ensino fundamental incompleto, mais homens que mulheres, população mais parda do que branca, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Do perfil de todas as pesquisas. O Rio de Janeiro, nesse momento, tem uma quantidade de pessoas de nível superior em situação de rua, que dorme no aeroporto de Santos Dumont, sim, que toma banho no banheiro do aeroporto de Santos Dumont, que lava a sua roupa, que no dia seguinte bota o seu terno e vai atrás de trabalho. Então, assim, a gente tem uma
nesse momento, e aí assim, quando eu falo, essa pessoa que tem essa cidadania, essa possibilidade de reivindicar pela sua saúde, talvez mais do que alguém que já nasceu na rua 2, 3 gerações, né? Por que consultório na rua? Porque não é a rede de saúde como um todo. Porque não é como é na França, por exemplo, que eu durmo um albergue, no dia seguinte eu saio atrás de trabalho, se eu estava desempregado, mas eu tenho um lugar digno para dormir, né? Todo mundo aqui falou o tempo todo, abrigos. Não são abrigos, são pocilgas. Né? Então, assim, a gente de fato precisa avançar muito, eu acho que num conceito de que na verdade, eu acho que a gente precisa avançar no conceito de que a população brasileira é uma população que é detentora de direitos. Não é a população de rua, é a população brasileira detentora de direitos, que precisa exigir os seus direitos. E a população em situação de rua está na ponta, no final dessa estrada, com direito quase nenhum. Né? E aí a gente precisa ficar inventando equipamentos para atender essa população, para conseguir entrar com uma pessoa que não conseguiu tomar banho, ou que não sabe dizer exatamente o que está sentindo, ou que para dentro de um serviço, porque sozinha ela não consegue entrar. O consultório na rua, ele é um equipamento ainda muito novo. Seja o de rua, seja na rua, depois, ele ainda é um equipamento muito novo. Quando a gente fez o primeiro encontro no Rio de Janeiro, no ano passado, e quando a gente faz esse segundo encontro aqui, a gente vê com muita clareza que a gente tem Brasil afora, consultórios na rua em momentos de maturidade e em processos de trabalho muito diversos. Né? Alguns ligados à academia, alguns ligados a aprendizado, serviço, residentes para dentro dos equipamentos. Bom, vou contar no Rio de Janeiro um pouco. Desses 19 que nós temos no Rio de Janeiro, a gente não tem nenhum parecido com o outro. A gente também não tem nenhuma intenção de que tenha um protocolo, de que tenha um jeito, de que tenha até porque a gente não acredita em nada disso. A gente acha, em primeiro lugar, que a singularidade de cada caso é a coisa que vai nos nortear o tempo todo. Cada pessoa, você vai ter o seu processo de trabalho para com esta pessoa. E cada consultório vai ter a sua equipe, com a composição que ele definir, a partir de um território que ele vai analisar e vai entender que é mais importante ele ter X educadores sociais ou redutores de danos, ou TO, ou preciso, por exemplo. Tem um consultório que está aqui, que está com 3 médicos na equipe. Consultório de Macaé. Hoje eu estava conversando com a coordenadora e perguntando, me diga lá, por que você quer 3 médicos na sua equipe? Estou precisando desesperadamente. É uma psiquiatra e 2 clínicos. Estou precisando desesperadamente de médico em algumas equipes da modalidade 2. Bom, então assim, isso infelizmente ainda não é uma realidade dizer que a composição de uma equipe se dá a partir da necessidade do território, a partir da análise do estudo desse território, né? Muitas vezes se dá a partir do desejo de profissionais de trabalharem com essa temática, que é muito importante também, se dá a partir da disponibilidade desse RH na rede. Então, essa é uma primeira coisa, como é que esse RH se constrói? É a partir de algumas coisas, e nem sempre são as coisas que eu diria assim, a maior necessidade daquela população naquele território. Né? Isso é importante. Outra coisa, processo de trabalho. Eu tenho equipes que não fazem reunião de equipe nem uma vez por mês. Aí você pergunta para mim assim, mas você acha que isso dá para fazer um trabalho legal? Não, eu não acho. E a gente trabalha o tempo todo com eles na direção de que eles consigam entender que isso é importante, por que vocês não estão fazendo, o que está pegando, o que é que está acontecendo, quais são as arestas entre as pessoas da equipe. A gente tenta fazer
educação permanente com esses consultórios o tempo todo. A partir desses fóruns permanentes que eu falei, a gente traz as áreas técnicas da Secretaria. Foi uma maneira de também mobilizá-las no sentido do compromisso da Secretaria Estadual de Saúde para com essa população, né? Que eles entendam que eles têm esse compromisso, né? Desde quando entrou o SUS, sentar com as pessoas, olha, como é que você usa essa ferramenta? Você vai precisar usar essa ferramenta ou você vai dançar. Se você ficar 3 meses sem preencher isso aqui, você não vai receber mais custeio. Então, assim, desde coisas muito concretas, assim, até poder fazer uma escuta mesmo de como é que a gente pode ajudar, como é que vocês estão andando, como é que a coisa vai, né? Então, eu não sei se eu te respondo bem o que você está me perguntando, mas é um pouco assim, a gente percebe que ainda tem muita coisa para fazer, até para amadurecer os consultórios na rua que a gente tem. A gente ainda tem muito município que poderia estar com esse equipamento e que não está e que a gente não sabe nem se vai conseguir. Então, eu acho que o sonho do Horizonte de não ter o consultório ainda tem um largo trabalho para a gente chegar nisso, né? Aqui eu tenho municípios, por exemplo, que já estão trabalhando tão bem e que entrou o projeto Redes para dentro do município, que está conseguindo efetivamente fazer uma acessibilidade dessas pessoas à rede como um todo, né? Então, assim, muito variado cada município e cada realidade. Então, assim, a gente tem muitos trabalhos e muitas parcerias, né? E muitos espaços comuns para conversar sobre essas pessoas, aonde o movimento está presente o tempo todo, né? A gente queria ter avançado muito mais no sentido de botar outras secretarias sentadas com a gente no grupo de trabalho intersetorial que a gente tem. A gente só conseguiu assistência e os direitos humanos por enquanto, e nesse caos do Rio de Janeiro a gente não conseguiu trazer cultura e habitação, que a gente queria, eram os que a gente queria ter trazido logo em seguida. Não conseguimos. Voltando, então eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar um bocado, a gente consegue fazer coisas com eles, o município do Rio, enfim, avança muito nessa discussão, são consultórios mais fortes e mais robustos e mais maduros, eu acho, já conseguem fazer mais esse uso da cidade no que diz respeito à vida como um todo, e não só a questão da saúde, melhor, né? Do que outros, mas ainda com muitos problemas, inclusive dentro da própria equipe, de funcionamento, de gestão da equipe, de questões políticas nos municípios menores, isso é muito complicado às vezes também. Depois de muitos anos eu voltei para a rua, né? Eu não trabalho mais na rua já há algum tempo. Eu converso e trabalho com pessoas que trabalham nas ruas, né? Nos consultórios, mas eu não trabalho. Isso faz uma diferença enorme, enorme. E diria mais, quem nunca trabalhou na rua, eu não entendo muito bem como é que faz essa interface com os consultórios. Porque trabalhar na rua é uma experiência absolutamente única e necessária. Para mim foi muito necessário, como eu disse no início, né? Eu não tinha a menor ideia de que códigos eram esses, do que eu estava falando ali, porque é totalmente diferente de tudo que eu fiz na minha vida, como médica e como pessoa, né? Para mim foi, talvez, e seja ainda hoje, eu falei que eu voltei, né, há pouco tempo, é porque a gente teve um caso de assassinato em Copacabana, semana passada, de uma moradora. E eu voltei para a rua para tentar ajudar numa série de coisas, por alguns dias. E foi um reencontro muito difícil para mim. Primeiro porque a rua mudou muito de cara nos últimos anos no município do Rio de Janeiro. Segundo lugar, porque eu me senti muito mais vulnerável emocionalmente do que eu me sentia trabalhando com as equipes dos Médicos Sem Fronteiras. Eu fiquei muito, muito mal com a morte dessa pessoa, ainda estou mal, porque a gente acredita que efetivamente uma mulher que mora no mesmo lugar há 20 anos, entre duas unidades básicas de saúde, em algum momento talvez pudesse ter sido atendida. E uma amiga me mandou uma coisa, ela foi enterrada hoje às 11h30 da manhã, dizendo que ela precisou morrer para deixar de ser invisível.
E, em geral, mesmo quando morrem, continuam invisíveis. E esse era um pouco um compromisso que eu tinha com esta pessoa que eu não conhecia, de que ela não ficasse, que ela não fique invisível, né? Trabalhar na rua é uma coisa muito difícil, muito anônima, me deixa muito vulnerável, é muito desafiador. E ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho é de que se não der para ficar bom para quem está na rua, nunca vai dar para ficar bom para a gente também.